Chegamos na nossa última aula. É uma alegria e uma tristeza ao mesmo tempo, que estamos encerrando essa aula, mas uma alegria muito grande porque você vai passar para um próximo nível, tá? Você vai para o nível 6. Então, eu aguardo você também nos próximos níveis. Estaremos lá juntos, firmes e fortes. Eu quero encerrar também dizendo para você que é uma aula breve e nós vamos encerrá-la nesse momento. Aula 9. Vamos então para a nossa aula de número 9, cujo tema é o cabeça de cada homem. Vamos lá? Deus nos criou com a intenção de que o homem reine com ele. Ele confiou toda a autoridade ao homem, porém ele não vai renunciar à sua posição, que é de cabeça sobre o homem. Por isso, precisamos compreender algumas verdades. Então, nós precisamos entender, antes de tudo, que Deus é autoridade sobre toda a autoridade e ele confia a autoridade ao homem, né? Nós aprendemos já isso, autoridade delegada ao homem. Mas nós precisamos entender a essência de Deus, tá? E a primeira coisa que é importante para nós compartilharmos a respeito disso é que Deus não é um showman. Vamos entender o que é isso? O nosso Deus não é um exibicionista. Ele se revela para nós de forma sutil, através da natureza, do universo, seus filhos, etc. O desejo de Deus é reinar e governar através do homem. Ele é a fonte de toda autoridade. Então, entenda, né? Às vezes as pessoas elas têm uma visão de Deus achando assim, ai Senhor, aparece aqui, te manifesta aqui. É claro que Deus ele pode. Deus ele age no sobrenatural, age com certeza. Mas não se esqueça que Deus ele não é um exibicionista, né? O nosso Deus, na verdade, eu sempre digo isso, o nosso Deus é simples. Ele age no simples, ele fala com você às vezes através de um passarinho. Ele fala com você através de uma situação simples, através de um louvor, através das suas autoridades, sobretudo. Então entenda que Deus ele se manifesta através das pessoas. Muitas vezes quando você vai visitar alguém, por exemplo, você dá um abraço em alguém, você pode não saber, mas às vezes você está sendo Deus, como que se Deus estivesse abraçando essa pessoa. Você dá um alimento para alguém como se Deus estivesse providenciando através da sua vida o alimento para alguém. É por isso que tem um texto em que Jesus ele diz assim, por que vocês não fizeram, não me vestiram, né? Não me deram comida, não foram me visitar. E as pessoas dizem assim, Senhor, por que o Senhor diz que nós não fizemos? Nós não vimos. Ele falou assim, quando vocês deixaram de fazer a cada um desses meus pequeninos, a mim vocês deixaram de fazer. Ou seja, Deus usa as pessoas, né? As pessoas são instrumentos de Deus para a vida de outras pessoas. Então tire da sua mente somente enxergar Deus como alguém que vai fazer e acontecer, vai se manifestar somente no sobrenatural e ignorar que Deus se manifesta também nas coisas simples da vida. Deus está falando conosco nas coisas simples, tá bom? Isso é muito importante nós entendermos como um princípio de autoridade. Outro ponto, precisamos ser submissos às autoridades de Deus. Já falamos muito sobre isso, né? Deus quer usar pessoas em harmonia com Ele para cumprir os seus propósitos. Deus trabalha com as pessoas trabalham em unidade com Deus. A Bíblia nos diz que nós somos cooperadores de Deus. Mas esse plano só pode funcionar se nós aprendermos a nos submeter à autoridade espiritual, entendendo que assim estaremos agindo em submissão a Deus. Então comece a partir de hoje, nessa última aula aqui, né, tudo que nós já aprendemos, a olhar para a sua autoridade espiritual como alguém, né, no qual você precisa estar aliançado, com você precisa estar alinhado, estar submisso, você precisa caminhar junto, porque você precisa ter harmonia. Isso vai impactar positivamente o reino de Deus e, acima de tudo, a sua própria vida, porque você está entendendo que você está submisso à vontade do próprio Deus que instituiu essa autoridade. Outro ponto, precisamos ser submissos, acima de tudo, a Deus. Isso significa que Deus deve ter permissão para controlar as nossas ações, palavras, pensamentos, sentimentos, opiniões, desejos e cada aspecto da nossa vida. Todo cristão deve entregar a Deus o lugar central do seu coração, pois Jesus é o cabeça da igreja e das nossas vidas, que é o que está lá em Colossenses capítulo 1, verso 18. E aqui nós encerramos a nossa aula. E antes de encerrar, eu quero dizer para você, tudo que nós falamos aqui, nós já falamos, na verdade, durante a nossa aula como um todo. Mas eu quero somente finalizar, é como se o capítulo nosso fosse um resumo. Então nós entendemos que Deus ele é o cabeça de cada homem, que os homens precisam estar submissos às suas autoridades e que os homens precisam estar submissos à autoridade de Deus. Então consagre a Deus os seus pensamentos, não seja uma pessoa independente. Eu não gosto, eu não concordo, eu não concordo com esse trecho da Bíblia. Seja uma pessoa que consagra a Deus, que realmente assume a postura de um servo obediente, de um servo submisso, de um filho obediente e submisso ao seu pai.
Aquilo que Deus entende que é bom para você, talvez você não entenda hoje, mas obedeça mesmo assim. Obedeça sem restrições. Consagre a Deus todas as suas ações, todos os seus pensamentos, toda a sua vida, tudo aquilo que você tem, entregue para Deus, porque você vai colher frutos de bênção sobre a sua vida. E aqui eu encerro a nossa aula tão curtinha e eu desejo para você toda sorte de bênçãos e perseverança para que você possa colocar em prática tudo que nós aprendemos. Entenda algo, sobre você pesa uma responsabilidade de agora, a partir desse ensino, né, desses ensinos, olhar com uma nova ótica para o princípio de autoridade e ser um exemplo nisso, tá? Contamos com você, você vai ser um exemplo para ensinar outras pessoas e eu vou aguardar você nas nossas próximas classes. Te vejo na nossa classe agora no nível 6, tá? Deus te abençoe, não desista não.